Bruninho voltando para o Flamengo, contrato assinado e acabou a espera. Felipe Luiz tomou a decisão? Fala galera do canal BTB Esportes, eu sou Letícia de Almeida e estou chegando com as principais notícias do Flamengo para vocês. Mas antes de qualquer coisa, quero te fazer um pedido. Curte esse vídeo? Nos ajude a bater a meta de 150 likes? Então curte, compartilha e não esquece. Se inscreve aqui no canal, você ajuda muito no nosso trabalho. Hoje tem Fla-Flu, o Flamengo entra em campo contra o Fluminense às 19h30 pelo Campeonato Brasileiro, 15ª rodada, e Pedro está de volta. O jogador voltou a ser relacionado pelo técnico Felipe Luiz para essa partida, lembrando que o Flamengo não pode contar com Bruno Henrique, então é um reforço para o ataque. Ele que ficou fora dos últimos 2 jogos do Campeonato Brasileiro, contra o São Paulo e contra o Santos, mas agora está de volta à lista dos relacionados. Falando nisso, vou passar para vocês os relacionados deste jogo. Além do Pedro, claro, o Flamengo também relacionou Alan, Cleiton, Daniel Salles, Danilo, De Arrascaeta, Diogo Alves, Everton Cebolinha, Everton Araújo, Guilherme Varela, Guilherme, João Vitor, Jorginho, Juninho, Luiz Araújo, Léo Ortiz, Léo Pereira, Matheus Cunha, Matheus Gonçalves, Pedro, Plata, Rossi, Chola, Vinha, Wallace Ian e Wesley. Esses são os relacionados no Mengão para a partida e 2 desfalques importantes. O Flamengo não vai poder contar com De La Cruz e nem com Michael. O De La Cruz que está fora porque a informação que a gente tem é que ele não está lesionado, mas que ao longo da semana ele não conseguiu se recuperar plenamente, não conseguiu participar dos treinos que antecederam essa partida contra o Fluminense e por isso não está entre os relacionados, apesar de não ter lesão, não está com condicionamento físico suficiente para ir para a partida. E o caso do Michael, ele segue com dores no tornozelo, mesmo problema que o tirou da partida contra o Santos, então ainda é um desfalque para o técnico Felipe Luiz. Quem deve ganhar oportunidade no jogo de hoje é o Wallace Ian, o jogador que vem se destacando, tem se destacado nos últimos tempos, pode ganhar uma oportunidade na equipe titular do Flamengo. Ele que pode ser que ele entre na vaga deixada pelo Bruno Henrique, que está suspenso por conta do 3º cartão amarelo. Então o Wallace Ian pode ganhar essa oportunidade contra o Fluminense de começar como titular. A provável escalação do Flamengo para essa partida tem o Rossi no gol, a linha defensiva formada por Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Varela, improvisado na esquerda, meio campo com Jorginho, Alan e Arrascaeta, e no ataque Luiz Araújo, Plata e Wallace Ian. Essa, portanto, a provável escalação do Flamengo. O Wallace Ian, que tem se destacado, tem sido um nome de bastante destaque entre a garotada do Flamengo nos últimos tempos, e o Flamengo se antecipou para poder se resguardar em relação ao jogador. O Flamengo ontem divulgou a informação de que assinou um contrato com o Wallace Ian, com reajuste salarial, por conta, de pensando, logicamente, numa venda futura, em valorizar o jogador, tanto para ele permanecer, como também se resguardando de uma situação que possa chegar uma proposta pelo atleta. Então, o Flamengo assinou o contrato ontem com o Wallace Ian com esse reajuste salarial. O novo contrato reconhece o desempenho profissional e amplia a cláusula de proteção para futuras negociações. O Flamengo que com esse contrato, com o Wallace Ian, o Flamengo aumentou a multa do jogador para o mercado brasileiro, também para o mercado do exterior. Para o mercado brasileiro, a multa aumentou para 300 milhões de reais e para o mercado internacional passou a ser 60 milhões de euros. Então, aumentou também, além da situação de ter valorizado o jogador, aumentado o salário, também aumentou a multa caso chegue alguma proposta tanto do Brasil como também de fora do Brasil pelo Wallace Ian. Então, contrato assinado e o Wallace Ian agora pode ter oportunidade como titular na equipe do Flamengo nesta partida contra o Fluminense, jogo esse que o Fluminense não vai poder contar com o John Arias. Um dos destaques da equipe nesta temporada foi negociado e agora o técnico Renato Gaúcho tenta encontrar soluções para superar essa ausência. O Fluminense que hoje pode até entrar jogando num esquema de 3 zagueiros, semelhante ao que fez no Super Mundial de Clubes, ou também encontrar outras alternativas. A provável escalação do Fluminense para enfrentar o Flamengo é com Fábio, do lado direito Samuel Xavier, trio de zaga Thiago Silva, Ignacio e Freitas, e do lado esquerdo René. No meio campo Hércules, Martinelli, Nonato, e no ataque Soteldo e Cano. Provável escalação, novamente enfatizando, essa é a provável escalação do Fluminense. Fluminense que
tenta driblar aí essa situação de ter perdido uma peça muito importante do elenco, que é o John Arias. Favorece ao Flamengo, né? Porque o jogador vinha muito bem, o jogador se destacando muito, o cara do Fluminense nessa temporada, desde a temporada passada, na verdade, né? Mas principalmente nessa temporada, o cara do Fluminense se destacou muito no Super Mundial e agora, portanto, negociado, e o Flamengo não vai enfrentar o Fluminense tendo o John Arias. Ele se despediu na partida passada do Campeonato Brasileiro contra a equipe do Cruzeiro. Então, é uma notícia positiva para o Flamengo para este clássico. Mudando de assunto, vou falar agora sobre o Matheus Cunha, o goleiro do Flamengo, porque ele assinou um pré-contrato com o Cruzeiro. Matheus Cunha assinou esse pré-contrato com o Cruzeiro e será jogador da equipe mineira a partir de janeiro. O Flamengo busca uma reposição no mercado e, se encontrar, será avaliada uma liberação imediata do Matheus Cunha. Ele que está na reta final de contrato com o Flamengo, decidiu não permanecer no Flamengo, não tem tantos minutos, né, no Flamengo, o Rossi é o titular absoluto, o Matheus Cunha ele entra, mas não tem uma sequência, já está na equipe profissional do Flamengo há algum tempo, em alguns anos ele até apareceu mais entre os titulares, mas desde a última temporada, essa temporada, ele tem tido poucos minutos em campo. Então, com o contrato se encerrando, ele já assinou esse pré-contrato com o Cruzeiro, que pretende levar o jogador a partir de janeiro. Mas, como eu falei, se o Flamengo encontrar uma peça de reposição, pode ser que faça esse acordo e já libere imediatamente o Matheus Cunha para a equipe mineira. O Flamengo que vai ter que ir no mercado para repor em muitas posições, e agora mais essa, né? Porque tem o Rossi, tem os garotos da base, né? Mas é importante se ter um goleiro para fazer a sombra do goleiro principal, para disputar a posição com o goleiro principal. Então tem a garotada da base, garotos com muito talento, né? Mas ainda assim o Flamengo vai precisar ir para o mercado para repor nesta posição, além de outras posições também que o Flamengo precisa no mercado. O único acerto até agora foi com o Carrascal, por enquanto ainda não tem nada assinado, mas já está muito bem encaminhado para o jogador vir para o Rio de Janeiro assinar o contrato. Mas, por enquanto, a única contratação certa é a do Jorge Carrascal. E tem outros setores do campo que precisam de reposição. O meio-campo é um deles, né? O Flamengo não pode contar com o Pulgar lesionado, o Gerson saiu, o De La Cruz constantemente não tem condições de jogo, como é o caso da partida de hoje. O Alan tá se recuperando, mas não vive grande fase no Flamengo desde que chegou. Agora é o melhor momento dele, então tá se recuperando, mas ainda não é o suficiente para ser a solução do Flamengo no meio-campo. E também tem o Jorginho, que é um excelente jogador, mas já com 33 anos, acabou de chegar no futebol brasileiro e certamente não vai conseguir participar de todas as partidas. Então o meio-campo precisa de reposição, o gol precisa de reposição, a lateral direita precisa de reposição, muito em função da negociação que está perto de acontecer da saída do Wesley. No ataque precisa de jogador, enfim, o Flamengo tem que ir para o mercado, não há o que fazer, o Flamengo precisa contratar. E falando em contratação, de acordo com a notícia do Diário AS, o Flamengo avalia a possibilidade de repatriar Renier. O meia tem contrato com o Real Madrid até junho de 2026. O Botafogo também monitora a situação do jogador. Então pode ser que o cria do Flamengo esteja de volta. Pode ser que o Flamengo consiga a contratação de Renier. Ele que não conseguiu sequência, né, no Real Madrid desde que foi negociado, foi emprestado para vários clubes, não se firmou na maioria deles e o Flamengo monitora a situação do jogador para tentar trazê-lo de volta. Ele que é o cria do Ninho do Urubu, foi vendido bem cedo para o Real Madrid e agora ele pode estar de volta para o Flamengo. A informação do jornal AS é que o Botafogo também está monitorando, mas eu acredito que numa proposta entre Flamengo e Botafogo, o Renier preferiria voltar para o Flamengo, ele que é torcedor do Flamengo declaradamente, já demonstrou carinho pelo Flamengo várias vezes, então acredito que se o Flamengo for no mercado para tentar contratá-lo, o Flamengo sai na frente na disputa com o Botafogo pelo jogador. E ainda falando sobre cria do Ninho, que pode estar de volta, tem ainda a situação do Lucas Paquetá, porque o jogador está, né, nesse aguardo do desfecho da situação que está sendo investigada por possível participação em um esquema de apostas. Ontem ele se reapresentou no West Ham, começou a pré-temporada pela equipe e com um amistoso foi muito importante na partida, deu assistência, fez gol, foi o nome do jogo na vitória do West Ham por 3-1
nesta pré-temporada, né? Um jogador que segue no West Ham, segue fazendo o seu trabalho, se apresentou normalmente com o restante do elenco, mas obviamente que tem toda essa situação em volta. O Flamengo já demonstrou interesse, já falou que tem interesse em contratar o jogador, mas é um jogador caro, a questão, né, de salário é muito alta, então precisaria ser uma negociação muito bem ajustada para o Paquetá voltar para o Flamengo. Ele se apresentou normalmente, foi participativo, está à disposição do West Ham. O Flamengo segue interessado, sabe que é uma negociação difícil e em volta disso tudo ainda tem clubes da Arábia Saudita interessados no jogador. A informação que saiu ontem, inclusive no Bola VIP, é que 3 clubes da Arábia Saudita tentam a contratação do Lucas Paquetá. Apesar do Flamengo já ter demonstrado interesse, agora tem 3 clubes da Arábia Saudita também sondando a situação do jogador e para eles, né, o dinheiro é infinito. Muito mais fácil fazer uma negociação dessa do que para o Flamengo, jogador que é caro. Camisa 10 da equipe do West Ham, participativo, cria jogada, faz gol, tem um salário alto, tem toda essa situação da possibilidade de estar envolvido, né, num esquema e de manipulação de resultado, está sendo investigado, o resultado deve sair agora em agosto, então fica toda essa situação aí pra gente aguardar. E o Flamengo interessado, mas agora também tem os clubes da Arábia Saudita chegando para tentar contratar o cria do Mengão. Pode ser que volte o Renier, Paquetá, uma situação um pouco mais difícil. Galera, eu vou ficando por aqui. Como eu falei, hoje tem Flamengo e Fluminense. Você acompanha tudo aqui no BTB Esportes, cobertura ao vivo, fazemos o melhor pré-jogo com análise, resenha e também a transmissão da partida Pique Rádio no nível altíssimo do BTB Esportes. Por isso eu te peço, se você não for inscrito no canal, se inscreve. Se você já for inscrito, acione o sino das notificações para você ser notificado de tudo que está acontecendo no futebol brasileiro, no futebol internacional e principalmente aqui no Clube de Regatas do Flamengo. Curte esse vídeo, nos ajude, porque quando você curte, você dá um recado pro YouTube de que esse conteúdo ele é relevante e aí entrega para mais pessoas. Também te peço para você compartilhar com seus amigos. Muito obrigado por tudo, tamo junto e até a próxima. Tchau, tchau!